vamos à explicação das atividades. Na número 1, ele pergunta: quais das figuras a seguir representam polígonos? Eu quero que vocês coloquem letra A, sim, letra A, não, letra B, sim, letra D, não, ou façam colunas. Polígonos. Eu acho que a letra A e a letra B são polígonos. Não polígonos, a letra D, E e F e assim por diante. Dessa forma, vocês vão colocar a separação, tá? Quem é polígono e quem não é. Só que no final, não pode esquecer de justificar. Por que você acha que essa figura é polígono e por que ela não é polígono, tá? Então, além de representar as letrinhas, eu quero que vocês expliquem também por quê. Tá, precisa fazer o desenho? Não precisa. Vamos lembrar que a gente sempre faz o seguinte esquema. Escreve lá polígonos, coloca a data certinho, né? Escreve atividades, número 1, respostas e aí a gente vai fazer, ok? A número 2 agora. Classifique cada polígono representado a seguir em convexo e não convexo. Lembrando que para ele ser convexo, eu posso traçar 2 pontinhos aqui em cada lugar, em qualquer ponto dessa figura, e eu posso traçar uma reta que ela vai ficar toda dentro da figura. Se eu, por exemplo, fizer um pontinho aqui e um pontinho aqui, e traçar uma reta, e ela ficar aparecendo, ela ficar fora da figura, eu já sei que não é convexo, tá? Então aqui eu posso fazer do mesmo jeito, botar uma tabelinha convexo, uma tabelinha não convexo, e aí colocar as alternativas embaixo. Eu acho que a B e a C é convexo, a D, a E e a F não é convexo. Do jeito que vocês acharem mais fácil para estar respondendo. A número 3, vamos lá. Em uma aula de matemática, Alice contornou diferentes partes de algumas peças de madeira e pintou o interior das figuras obtendo representações de polígonos. Então ela fez ali a número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. A número 1 é um retângulo, número 2, um triângulo, número 3, um quadrado, número 4, um hexágono e a número 5, um pentágono. Como é que a gente sabe classificar o nome dos polígonos? Pela quantidade de lados que eles possuem, certo? Aí na letra A diz o seguinte: classifique os polígonos representados por Alice de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Vamos lembrar aqui uma situação, por exemplo, eu tenho aqui o lado, são essas linhazinhas que a gente pode chamar também de arestas, tá? Esse cantinho, nós temos os vértices, e em cada vértice a gente tem um ângulo. E nós temos também uma tabelinha na página anterior com o nome dos nossos polígonos de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos que eles têm. Então, vocês vão olhar lá e vão dizer, o número 1, ele é o quê? Qual é o nome dessa figura? Conforme a quantidade de lados, tá, pessoal? Ele não é regular. E na classificação que nós temos lá do outro lado, todos eles são regulares. Mas isso não quer dizer. Eu quero que vocês coloquem pela quantidade de lados, ângulos que eles têm, ok? E na letra B, diz o seguinte: indique para cada peça a seguir as figuras que Alice obteve contornando suas partes. Bom, se ela contornar só uma dessas faces aqui, ó, que figura que ela formou? Professora, ela formou um triângulo. Muito bem, ela formou um triângulo. Só que a gente tá vendo só uma parte dessa nossa figura, né? Aqui embaixo, ó, tem uma outra base. Que figura que ela tem aqui embaixo? Porque, na verdade, isso aqui é uma pirâmide. Ela é uma base hexagonal, ó. Estão vendo? Aqui aparece só a metade e a outra metade está lá do outro lado. É como se eu pudesse fazer mais ou menos assim, ó. Tá? E aí vocês têm a quantidade, a figura que eu formei aqui embaixo, o polígono que eu formei ali embaixo também. Então, qual é o nome dessas figuras? Vocês vão descrever o nome dos polígonos que ela usou para construir essa figura. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Qual é essa base aqui, ó? Que tipo de figura nós temos aqui? Eu tenho um pentágono. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um retângulo e assim por diante, tá? Cada um de vocês, deixa eu mostrar aqui certinho que estava virado. Cada um de vocês vai fazer essa representação, ó. Aqui eu tenho o retângulo e aqui em cima eu tinha o pentágono. E assim eu vou fazer nas outras também, ok? Já
a nossa próxima atividade, a número 4, é um pouquinho diferente. Vamos organizar bem para vocês poderem enxergar aqui. Eu tenho aqui, Silvio construiu a figura de um polígono em uma malha quadriculada. Ok, ele construiu essa figura. Ó. Ele tinha as letras aqui e depois ele só fez o quê? Com a régua, ele foi juntando esses pontos. Aí tem várias perguntas a respeito dessa figura. Como podem ser nomeados os lados do polígono representados? Como é que a gente estava fazendo anteriormente nas atividades para dar nome aos lados? Ah, eu tenho aqui, ó, o lado A, B, e eu não boto flechinha porque começa no A, termina no B. Ah, depois eu tenho quem? Tem um lado B, C e assim por diante. Eu vou fazendo todos os outros, tá? Número 2. De acordo com o número de lados, vértices e de ângulos internos, como pode ser classificado o polígono representado por Silvio? Vamos contar quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como a gente chama um polígono com 8 lados? Vocês vão lá na página anterior, vão olhar os nomes dos nossos polígonos e aí vão estar escrevendo aqui, tá? Letra C. Esse polígono é regular? Justifique. Bom, para ser regular, todas as medidas dos lados devem ser iguais, todos os ângulos também devem ser iguais. Será que essa figura tem todos os lados e todos os ângulos iguais? Justifique a resposta de vocês, ok? A letra D, a gente vai fazer uma parte dela, porque ali sugere que vocês construam um polígono e depois troquem com os colegas de vocês para que cada um dê um nome desse polígono. Como vocês não têm com quem trocar, vocês mesmos vão construir um polígono e vão dar um nome para eles, beleza? Agora, a atividade número 5. Ela é bem diferente do que vocês já estão acostumados a estar fazendo, tá? Então, é importante prestar bastante atenção. Bianca está representando figuras em um programa de computador por meio de coordenadas para localizar cada ponto em um sistema de eixos. Isso aqui a gente trabalha muito no ensino médio, tá? A gente tem lá o nosso plano cartesiano, o eixo vertical, nós chamamos de Y no ensino médio, e aqui a gente chama de X, o eixo na horizontal, tá? E vocês têm uma representação disso aqui na atividade que a gente corrigiu, quando nós tínhamos lá de um ladinho as letras e do outro ladinho os números. Ah, onde é que ficava o museu? Ah, o museu ficava na 3A e assim por diante. É a mesma coisa, mas agora a gente vai representar por eixo horizontal e por eixo vertical. E aí ela está explicando aqui, ó, como é que eu faço para dizer qual é a coordenada do ponto C. Tem uma regrinha. A gente sempre coloca primeiro o valor do eixo na horizontal. Então, o valor que aparece, ele está em que número na horizontal? No 1. E na vertical, ele está em que número? No 2. Então, a ordenada que aparece o ponto C é a posição 1 por 2, ok? 1 para horizontal, 2 para vertical. Foi o que aconteceu quando ela representou o ponto A aqui, ó. Olha só. Na horizontal, o ponto A está em que marcação? 3. E na vertical, 5. Então, a coordenada dele é 3 para a horizontal, 5 para a vertical. O que ela quer que vocês façam? De acordo com as informações anteriores, podemos afirmar que as coordenadas 4 e 2 e 2 e 4 indicam o mesmo ponto nesse sistema de eixos? Justifique. É a mesma coisa? Olha só. 2 e 4 seria aqui. 4 e 2 seria aqui. É a mesma coisa? Sim, não. Eu quero que vocês escrevam a resposta de vocês, tá? E a letra B? Copie as coordenadas dos outros dois vértices dessa representação de triângulo. Qual é certinho a marcação do vértice B? Olha para o vértice B. Ele tem quem para a horizontal e quem para a vertical. Daí, qual dessas tabelinhas aqui está marcando a correta? A coordenada certa do ponto B. E do ponto C? Vamos achar o ponto C. Qual dessas 3 tabelinhas está marcando a coordenada certa do ponto C? Lembrando, o primeiro número é sempre na horizontal e o segundo número sempre na vertical, beleza?